Boa noite a todos. Boa noite também aos internautas que estão nos assistindo. Ô, gente, parece que o microfone está meio alto, né? Não está, não? Está incomodando, não, gente? Está um pouco alto? Então eu vou ter que pôr na barriga aqui, ó. Pode? Ô, gente, essa questão aqui da beneficência exclusiva é o que a gente tem que lembrar com a palavra exclusiva. Olha bem, exclusiva quer dizer exclusão. Olha bem, tudo que é exclusivista, olha bem, é ruim. Tudo que é exclusivista, é porque está excluindo alguém. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que lembrar da lei de Deus, que fala amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, quer dizer, quando a gente tenta praticar essa lei de amar o próximo como a si mesmo, quer dizer, não pode ter o quê? Exclusivismo, tá? Porque é muito fácil, gente, a gente querer fazer a beneficência, quer fazer o bem, ajudar as pessoas, beneficência é isso. Então, quer dizer, para pessoas que a gente ama, que a gente gosta, isso é fácil, tá? Isso não tem nenhum, vamos dizer assim, mérito. Porque o mérito maior, gente, é muitas vezes a gente fazer o bem em relação àquelas pessoas que não são da nossa, vamos dizer assim, da nossa exclusividade de parente, consanguíneo. Tá? Então, por exemplo, você vai fazer o bem, uma pessoa está lá, sofre um acidente, cai na moto. Se você puder, vai lá e dá uma mão. Ajuda, pelo menos para a pessoa que está naquele momento ali, ó, passando por uma dificuldade, passando pelo medo, pela coisa e tal, você vai lá e acalma a pessoa e pronto. Quer dizer, você já está fazendo bem, tá? Então, quer dizer, a gente pensar em exclusividade, não, eu faço bem só para quem eu conheço. Não, isso é fácil. Você não está fazendo mais do que sua obrigação. Porque quando a gente faz o bem para as pessoas que a gente ama, tá certo? A gente está cumprindo o quê, gente? Olha bem, a gente está cumprindo um dever, olha bem. Quer dizer, você não está fazendo nada mais, você está cumprindo o seu dever de fazer o bem àquelas pessoas que estão ali do seu lado, tá? E para isso aí tem um exemplo muito bacana e emblemático, que é o quê? É a parábola do bom samaritano. Que vocês lembram dessa parábola, que mostra o quê? Um sujeito que não conhecia o outro estava lá ferido, machucado, aí veio lá um crente, lá um fariseu, olhou, falou, não, isso aqui não é gente que eu conheço, e passou e foi embora. Veio o outro, fez a mesma coisa, passou e foi embora. E aí veio o quê? O samaritano. O samaritano, na época lá de Jesus, gente, eles eram considerados o quê? Eles eram considerados pessoas que não tinham religião, que não faziam parte de seita nenhuma. Eles eram de uma região que chamava Samaria, por isso que é o nome samaritano. Então esse pessoal era considerado o quê? Pessoal que não tinha religião, nada, até ateu às vezes. Mas você vê, foi esse samaritano que chegou para aquela pessoa que estava lá precisando, machucada, todo ferido, e chegou lá e deu assistência para ele. Pegou aquele sujeito que ele não conhecia, levou para ele para uma hospedaria e lá ele fez o acerto com o dono da hospedaria por conta dele, despesa dele mesmo. Então, quer dizer, isso, gente, é meritório, tá certo? Porque quando a gente faz o bem, muitas vezes, e faz o bem assim, sem esperar nada em troca, sem esperar gratidão, esse samaritano não estava esperando nada. Porque às vezes a gente faz o bem, às vezes até para pessoas que a gente conhece, que a gente ama, olha bem, para pessoas que a gente ama, mas a gente faz e ainda espera o quê? A gratidão daquela pessoa, espera que aquela pessoa te reconheça o seu esforço. A gente vê muito isso, gente, é marido e mulher, principalmente depois ali de uns 20, 25 anos de casado, aí começa aquelas ranheta, tá, eu fiz isso para você, eu deixei de estudar porque eu fui criar seus filhos, e agora que eu estou velha, precisando, você me troca por outra mais nova. Então, quer dizer, a gente vê muito isso. Quer dizer, as pessoas muitas vezes elas fazem, se dedicam a outra pessoa esperando gratidão.
Então a gente tem que tomar cuidado com isso, gente, com essa expectativa que a gente cria em relação às pessoas que a gente faz o bem. Não tem que criar expectativa nenhuma e muito menos esperar gratidão. Se você faz alguma coisa esperando gratidão do outro, você está fazendo pelo motivo errado. Pelo motivo errado. Isso não tem mérito, gente. Porque se a pessoa te aplaude, depois, quer dizer, o aplauso que você já está recebendo já é a paga que você queria. Tá? Então, quer dizer, os benefícios, geralmente, eles têm que ser o quê? Se possível, ocultos. Você não tem que falar nada. Vai lá, faz o bem, tudo, não espera. Ah, não, aquele fulano ali eu não conheço, mas não tem problema. Ele está precisando de mim. Agora, se você faz o bem para um inimigo, quer dizer, mais mérito ainda. O mérito ainda é maior, é multiplicado. Porque você está amando. Olha bem, gente. Toda vez que a gente pratica o bem, a gente está o quê? Fazendo um ato de amor, que é a caridade, que é a beneficência. Agora, quando você faz um ato de amor, um bem para uma pessoa que te prejudicou, e principalmente se você faz esse ato de benevolência com essa pessoa, de beneficência com essa pessoa, e depois não espera nada dela, e muito menos sai contando para todo mundo, porque às vezes a gente faz isso. A gente fala, o sujeito lá me prejudicou, mas a hora que ele precisou, eu fui lá, emprestei o dinheiro, fiz isso para ele. Quer dizer, o fato de você estar contando, quer dizer, já tirou todo o mérito da questão. Por quê? Porque você está mexendo com o quê? Com o seu orgulho. Tá certo? O orgulho é até a vaidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso e lembrar que nós estamos aqui encarnados, aqui na Terra, gente, para aprender. Nós estamos num planeta de aprendizagem. E a gente tem que ter paciência com a nossa humanidade. Ter paciência. E lembrar que nós estamos num processo de aprendizado. Se a gente não faz bem feito, a beneficência, não faz a caridade bem feita, pelo menos a gente está fazendo alguma coisa. E a gente tem que insistir nisso, nesse treinamento. Porque tudo na vida, gente, para a gente adquirir qualquer virtude, qualquer conhecimento, a gente tem que treinar. Tem que estudar, tem que repassar a lição. Então, quer dizer, não é fácil fazer o bem. Principalmente em relação às pessoas que a gente não conhece. E muito menos em relação às pessoas que a gente tem alguma antipatia. Mas sempre é bom lembrar que nós estamos aqui nesse planeta, nesse momento de transição, que é um momento especial que a Terra está passando. E a gente tem que aproveitar o quê? Para a gente exercitar. Exercitar o bem, procurar fazer o bem o máximo possível, principalmente sem esperar nada de ninguém. Tá? Se você tem um neto, você tem um filho, faça o bem. Quer dizer, mas lembra que nisso você está cumprindo um dever. E nesse dever você não tem que esperar o quê? Gratidão. Tá certo? Então a gente procurar fazer o bem sem exclusividade, sem excluir ninguém. Procurar fazer o bem pelo bem e sem esperar nada em troca. Tá certo, gente? Porque quando passa pela sua cabeça, você está esperando alguma coisa, às vezes aquele mérito, muitas vezes ele já cai por água abaixo. Tá certo? É por isso que uma vez perguntaram para o Emmanuel se lá no nosso lar tinha muito espírita. Aí o Emmanuel, com aquele jeitão dele franco de ser, e principalmente através do Chico, que também era muito franco e sincero, ele já foi logo dando a resposta. Gente, o que mais tem aqui é católico. Católico, ateu, judeu, é o que mais tem aqui no nosso lar. Mas não tem espírita? Olha bem, gente. Quem é que tem mais mérito? Sujeito que é ateu, que não acredita em Deus, não acredita em vida após a morte. Esse sujeito que é ateu, ele faz o bem, ele pratica o bem pelo bem. Esse sujeito, ele não espera nada depois da morte, porque ele não acredita que tem nada depois da morte. Então, quer dizer, esse sujeito que é ateu, quando ele desencarna, ele vai ter uma surpresa boa, porque ele vai ser levado para lugares importantes, que muitas vezes os crentes, nós, por exemplo, somos crentes, nós acreditamos tudo. Muitas vezes nós vamos ter um estágio no umbral.
coisa que muitas vezes um ateu não tem. Tá certo? Então, isso que a gente tem que lembrar. E o doutor Inácio também, numa psicografia lá com que ele fez lá, ele fala que o espírita, ele não está sabendo morrer bem. Está morrendo muito mal. Por quê? Porque fica esperando demais as coisas. E às vezes o espírita, por acreditar em reencarnação, ele cai numa armadilha. Porque ele acaba procrastinando. Olha bem, gente, deixando para amanhã ou para outra encarnação que ele poderia fazer hoje. Tá? Então o espírita fala assim, não, mas eu tenho outra vida, na outra vida eu resolvo com fulano. Ah, na outra vida eu resolvo com a Beltrana. Então a gente tem que lembrar disso, gente. Não pode deixar para amanhã. Porque muitas vezes o espírita fala, não, mas isso aqui é um rolo, eu vou deixar isso para outra vida. Não pode. E aí chega no plano espiritual, é aquela baita decepção. A pessoa chega lá e fala, oh meu Deus, eu achei que eu ia encontrar aqui o doutor Bezerra, o André Luiz, sei lá, tal, mas estou vendo só coisa feia aqui do lado de cá. Então lembrem disso, gente, que o importante é a pessoa fazer sem esperar nada, tá? É aquela beneficência que você dá, mas não fica com a outra mão ali esperando o quê? O aplauso. Tá? Isso é muito perigoso. E é uma casca de banana que a gente escorrega muitas vezes sem saber. Tá certo, gente? Então vamos ficar atento e deixar de ser o quê? Exclusivista. Tá certo? Se tiver que fazer alguma coisa, faz, não pergunta se a pessoa é espírita, se ela tem religião, nada. Isso não importa, gente. Porque quando a gente desencarna, a única senha que vai nos dar um lugar melhor no plano espiritual é a bondade. Vocês não vão ver nenhum benfeitor chegar para você e perguntar qual que era a sua religião. Ah, você era espírita, passa para cá. Então não vão perguntar isso. Eles vão perguntar só aquilo que você fez de bom. Tá certo, gente? Então é ficar atento a isso. Então o que eu tinha para falar, acho que é isso aí. Agradeço a todos e uma boa noite.